A partir de agora, Gerando Vencedores, um programa do Centro Evangelístico Internacional em Itaipu. Pastor fundador Custódio Rangel. Que a paz de Cristo invada o teu coração. Amém. Nós estamos direto do SEI de Itaipu e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Nós estamos compartilhando, reconstruindo muros e portões. E hoje eu quero compartilhar com você nas mãos do reconstrutor. Abra comigo a sua Bíblia, profeta Jeremias, capítulo 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O profeta Jeremias, ele teve uma experiência com Deus. E nessa experiência o Senhor convida Jeremias a descer. Meu irmão, se você quer viver intimidade com Deus, primeira coisa, você precisa descer. Tem gente que não tem intimidade com Deus porque não sai da posição, nariz empinado, soberbo e não quer ter experiências com Deus. Mas Deus convidou o profeta Jeremias e disse: desce à casa do oleiro. Deus tem algo grande para fazer com você, mas você precisa tomar uma posição, você precisa descer à casa do oleiro. A casa do oleiro é onde o oleiro trabalha, e Deus quer trabalhar através das nossas vidas, mas para que Ele venha trabalhar, nós precisamos dar um passo em direção ao que Ele está nos convidando. Não adianta você querer e não tomar atitude. Toda atitude tomada diante de Deus, ela traz resultados de vitória na nossa vida. Toda atitude tomada diante de Deus, ela traz renovação espiritual na nossa vida. E o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos mostrar, é algo que a gente ainda não viu, é algo que a gente não conhece, é algo que a gente ainda não experimentou. O que Deus quer revelar a você é algo que vai marcar a tua trajetória. Enquanto você viver, jamais se esquecerá de experiências que Deus está preparando para ter com você. E o Senhor chama Jeremias, diz: Jeremias, desce à casa do oleiro. E Jeremias, obedecendo ao mandado do rei, Jeremias desce. E quando ele chega lá na olaria, ele vê um homem na sua roda, rodando e preparando um vaso. E é interessante que Jeremias viu com carinho alguém moldando um vaso. Meu irmão, o que o oleiro quer fazer na minha vida e na sua vida é nos moldar. Tem hora que a gente não entende: Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? Senhor, por que isso está acontecendo? E Deus diz a você: fica tranquilo, porque eu estou moldando, eu estou preparando uma obra-prima, eu estou fazendo algo de excelência na tua vida. E o que você não entende agora, calma, você já vai entender, porque o que Deus tem para você é algo glorioso. O que Deus tem preparado para você é algo de excelência, porque você é simplesmente barro na mão do oleiro. E ele viu quando o oleiro estava preparando um vaso. E para preparar um vaso, precisa ter barro. E o barro não pode ser duro. O barro tem que ser maleável. É por isso, meu irmão, que tem hora que Deus vai amassando para te deixar uma massa maleável. Tem gente que não aceita o molde de Deus. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa reclama. Mas o projeto que Deus tem sobre a sua vida é deixar você uma massa maleável, para que Ele possa trabalhar, para que Ele tenha liberdade de moldar segundo o projeto do seu próprio coração. E ele viu lá o oleiro amassando o barro, preparando aquele vaso. E quando o oleiro estava preparando aquela obra-prima, Jeremias viu quando o vaso caiu da mão do oleiro. E quando aquele vaso cai e se quebra, o oleiro não virou as costas. Presta atenção,
Deus jamais dará as costas a você. Deus jamais vai deixar você caído no chão sem antes tomar uma posição para remoldar e fazer de você um vaso novo. Tem gente reclamando, dizendo, eu estou aqui todo quebrado. Calma, meu irmão, Deus já tem um projeto para restaurar. Se prepare, porque você, a sua casa, a sua família, Deus está moldando, Deus está preparando um vaso de honra que será para a glória do nome do Eterno. Aleluia. E quando Jeremias vê o oleiro se abaixar, e ele pega aquele barro e ele começa a moldar outra vez. Uma das coisas lindas do Evangelho de Jesus Cristo é que Deus nunca desiste da gente. Fala para quem está ao seu lado, Deus não vai desistir de você. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha se fragmentado, ainda que você esteja no pó e no chão, Deus não desistirá de você. Deus não te deixará de lado, jogado. Deus, se for preciso, Ele se abaixa, Ele se curva, mas Ele pega e Ele faz um projeto novo, porque Deus não desiste de ninguém. Se Deus desistisse de alguém, não teria nem poeira dos meus ossos. Mas o lindo é que mesmo caído, mesmo quebrado, mesmo largado, Deus muda de posição, Deus nos coloca na sua mão e Deus começa a trabalhar. Meu irmão, Deus está trabalhando em você, por você e para você. Deus está moldando uma obra-prima, Deus está fazendo um vaso de honra, Deus está preparando algo que vai exaltar o nome dEle. Aleluia. E o oleiro começa a trabalhar. Ele vai moldando, moldando, moldando. E aí Deus fala ao profeta novamente. Viu, Jeremias, porque eu te trouxe à casa do oleiro? Viu, Jeremias, como esse vaso caiu da mão do artífice? Viu, Jeremias, como ele pegou e começou a fazer de novo um vaso? Eu não poderei também, Jeremias, fazer da casa de Israel um projeto novo? Sabe o que Deus já está falando nesta hora? Que ainda que alguém olhe para você e diga, não tem mais jeito, tudo se perdeu, Deus já está dizendo, eu, o Senhor, posso fazer tudo de novo. Eu, o Senhor, posso restaurar e criar algo novo em você. Aleluia. Jeremias entendeu a mensagem. Jeremias entendeu o amor de Deus. Meu irmão, tem pessoas se perdendo porque não entenderam o projeto de Deus. Essa luta que você está passando não é para te destruir. Essa provação que você está enfrentando não é para acabar com você. Deus não desistiu e Deus já está moldando de novo. Eu quero declarar sobre o seu casamento, ainda que o teu casamento tenha se fragmentado, Deus não desistiu da tua família. Ainda que a tua empresa esteja passando momento difícil, Deus não desistiu da promessa que Ele fez para você. Ainda que no teu corpo físico a enfermidade tentou se alojar, Deus já está dizendo, eu sou o Senhor que faço tudo de novo e eu posso restaurar as tuas células e trazer tudo de novo para que o nome dEle seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. E o oleiro, quando ele começa a fazer um vaso, ele já sabe o que ele vai fazer. Tem vaso que Deus trabalha de uma forma tão tremenda, que quando a gente olha, a gente fica sem entender, mas que formato lindo. Mas para formatar, querido, primeira coisa, precisa estar maleável. Segunda coisa, precisa entender que você é barro e que o oleiro é Ele.
e que a vontade é a dele e não a sua, e quem manda é ele, e você simplesmente obedece o que ele manda. Depois que o vaso está pronto, tem o momento da cura. Aí o vaso fica lá esperando secar o barro. Tem gente reclamando: Deus me deixou, eu estou passando pelo vale. Calma, meu irmão, é o projeto de Deus, você não está sozinho. Deus te deixou por um momento, porque precisa curar, porque o vaso que não recebe a cura, ele trinca, ele racha, ele vaza, e o que Deus quer te dar não é para se perder. Deus não quer fazer de você um vaso rachado, que entra por cima e sai pelo lado. O que Deus quer fazer de você é um vaso transbordando, é um vaso cheio, é um vaso multiplicando a vitória e o óleo de Deus sobre a sua vida. Se prepare, porque depois do momento da cura, tem óleo sobre você. Aleluia. Pastor, eu não estou aguentando mais a pressão. O que aconteceu, meu irmão? Pastor, eu estou passando um momento tão tenebroso. Calma, depois que o vaso é curado, ele entra no forno, e quanto mais fogo, mais resistência. Se a prova está doendo, é porque Deus está criando resistências em você. Se está doendo, é porque o fogo de Deus está queimando, e quando começa a queimar, o vaso vai ficando vitrificado, e quanto mais fogo, mais resistência. Depois que o vaso está queimado no forno, aí tem um novo processo, é o processo do acabamento. Tem gente chorando: ai Jesus, calma, irmão, é a lixa de Deus alisando você, porque Deus não quer que você seja um vaso que machuca os outros. Tem vaso que não dá para segurar, porque ele tem ponta de pedra, ele tem ponta de fragmento na massa, e Deus quer fazer de você um vaso liso, um vaso bonito, um vaso polido. Calma, meu irmão, tem hora que Deus pega aquela lixa 40, que é aquela grossa, que quando passa, o crente fala: ai Jesus, calma, só um pouquinho, porque ainda tem um processo de 100, de 120, de 180, mas tem um momento que ele vai laquear você, e você vai se tornar uma obra-prima. Quando alguém olhar para você, vai glorificar o nome do artífice. Quando alguém olhar para você, vai dizer: esse vaso é vaso de honra. Calma, porque a vitória está mais perto do que você está pensando. Calma, que Deus já tem um projeto lindo para você. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, depois do acabamento, tem um momento da exposição. Sabe o que é isso, meu irmão? Quem aguenta passar pelo molde de Deus, quem aguenta o tempo da cura, quem aguenta o tempo da fornalha, quem aguenta a lixa de Deus, quem aguenta o laqueado de Deus, o brilho de Deus, depois Deus expõe para honrar o nome dele. Se prepare, porque Deus vai te colocar em lugares altos. Eu estou compartilhando com você o que Deus ministrou no meu coração. Deus falou: olha, meu servo, toda a luta que essa igreja de Itaipu passou era um tempo de tratamento, mas fica tranquilo, porque eu vou soprar o nome desse ministério nos 4 cantos desse estado. Fica tranquilo, porque eu farei milagres tremendos neste lugar, e o meu nome será glorificado através dessa igreja. Aleluia. Quando os vasos estavam prontos, que vinham os mercadores, eles pegavam cada vaso e colocavam contra a luz, e a luz, ela mostrava se tinha alguma rachadura, e os vasos rachados eram colocados de lado, e aí era vendido por qualquer dinheiro.
E alguns mercadores compravam aqueles vasos enrachados, levavam para a oficina, pegavam uma cera e começavam a betumar aquela rachadura. Mas Deus quer que você seja um vaso sincero, sem cera, sem rachadura, sem remendo. Se for preciso, Deus amassa de novo, mas Deus não fará de você um vaso rachado. Se for preciso, Ele molda tudo de novo, mas Ele não vai perder a unção que Ele vai derramar sobre a sua vida, porque você é vaso sincero. O vaso que não tem cera é vaso sincero. Se você quer ser vaso sincero, se submeta ao tratamento de Deus. Se você quer ser vaso sincero, receba o conserto de Deus, o molde de Deus, porque o que Deus quer fazer é te colocar em posição de honra, para que o nome dele seja exaltado onde você chegar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Paulo, entendendo bem essa dinâmica, Paulo pergunta: que tipo de vasos nós somos? Só pergunta, não responda. Fala para teu irmão: que tipo de vaso você é? Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 9, verso 21, Paulo diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo está perguntando: o oleiro, ele não tem poder? Ele não pode fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Eu quero ser vaso de honra. Eu quero ser vaso que quando alguém olhe para mim, glorifique o nome do meu Deus. Eu quero ser vaso sem aresta, que não machuque pessoas. Eu quero ser vaso de boca para cima, para receber a bênção de Deus. Eu não quero ser aquele vaso pescocinho, fininho em cima, que a chuva está caindo, a bênção está caindo e o vaso volta vazio. Eu quero ser aquele vaso pronto para receber o azeite de Deus. Eu quero ser aquele vaso virado para cima, dizendo: pode mandar, Senhor, porque eu estou aqui. Eu quero ser daquele vaso que não simplesmente esteja cheio, mas que esteja transbordando. Eu quero ser vaso que quando alguém chegar perto, sinta o bom perfume de Jesus Cristo. Eu quero ser vaso que quando alguém olhar, diga: aqui está um vaso de honra na casa do Senhor. Eu quero ser um vaso ungido. Eu quero ser um vaso boca de Deus. Eu quero ser um vaso que não se envergonha do Evangelho. Eu quero ser um vaso que em tempo e fora de tempo fala a verdade, porque a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 19 ao verso 21, Paulo começa a ensinar a Timóteo algo tremendo. E Paulo diz assim: Timóteo, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Vaso de honra não pode estar misturado. Vaso de honra é para servir na casa do Senhor. Foi por isso que um dia Belsazar, não entendendo, resolveu pegar as taças, os vasos, o que era consagrado ao Senhor, e levou para uma festa de orgia. E naquela mesma noite apareceu na parede um dedo escrevendo: pesado foste na balança e achado em falta, e tomado foi o teu reino. E a Bíblia diz que aquele rei morreu porque não discerniu o que era vaso santo e o que era profano. Meu irmão, você é vaso santo, você é vaso de Deus, você é obra de Deus, e Deus já está dizendo: aparte-se da iniquidade.
fuja do pecado, fuja da maledicência, fuja da maldade. Você é vaso de honra na mão do teu Deus. E Paulo continua dizendo, verso 20, ora, Timóteo, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também vasos de pau e vasos de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, nós estamos reconstruindo muros e portões. E nesse processo de reconstrução, o oleiro está trabalhando. O oleiro está moldando em nós para que sejamos vaso para a honra, santificado e idôneos para o uso do Senhor. Deus não quer que você seja um vaso que se quebra, né? Um vaso que parece um bibelôzinho, se encostar a mão, desmancha, não. Deus quer criar resistência na sua vida, para quando chegar o dia mau, você está firme, preparado para vencer os embates de Satanás. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer saber de uma coisa? O que está em você é de Deus. O Senhor leva Jeremias à casa do oleiro, e o Senhor diz, Jeremias, como esse vaso fresco que caiu da mão do oleiro, e ele está fazendo um vaso novo, eu posso também reconstruir na vida do meu povo. Mas no capítulo seguinte, no capítulo 19, Deus fala para Jeremias, Jeremias, se esse vaso que veio da casa do oleiro se quebrar, ninguém consegue mais consertar. E aí o Espírito de Deus ministrou no meu coração, eu quero compartilhar com você. É melhor, irmão, deixa Deus amassar a gente, enquanto somos barro na mão dele. Porque depois que vai para o forno, se quebrar não tem mais jeito. Tem tanta gente perdendo a oportunidade de ser moldado por Deus, fugindo do projeto de Deus, fugindo do que Deus já tem preparado. Mas nesta hora Deus está dizendo, deixa ser amassado. Porque o que Deus está fazendo é para glorificar o nome dele. Não seja como aquele vaso já queimado, que o Senhor diz para Jeremias, Jeremias, joga na frente de todo mundo esse vaso no chão e quebra, e eu quero ver quem é que pode restaurar. Sabe que Deus já estava dizendo para Jeremias, tem um tempo de cura, tem um tempo de molde, mas tem um tempo que não dá mais jeito. Deus está nos dando oportunidade para que Ele venha trabalhar em nós. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você. Guarde essa palavra no seu coração. Escolha viver segundo aquilo que Deus diz e não segundo aquilo que as circunstâncias dizem, não segundo aquilo que o mundo diz, não segundo aquilo que a sua realidade pode até dizer. Mas a realidade de Deus está acima da realidade do mundo. E se você precisa que Jesus dirija o seu coração, dirija a sua caminhada, escreva uma nova história, repita comigo essa oração. Pai, eu te recebo como o único Senhor da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje eu venha viver uma nova história em nome de Jesus. Pai, eu te apresento essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez e que precisam de mudança, precisam de transformação, precisam, Senhor, de uma nova história. Que a partir de hoje o Senhor venha habitar no coração de cada uma delas e que elas venham experimentar tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida.
eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.